Ah, tá, eu entendi. Tá certo. Já pode ler? A passagem que eu queria compartilhar com os irmãos se encontra no Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 6. É um salmo bem conhecido, mas eu queria compartilhar esse salmo, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aqui nós estamos reunidos, Senhor, em círculo de oração, para louvar e adorar e agradecer o teu nome. É só porque o Senhor é bem Senhor. Mas tanto, Senhor, vem cuidando desse rapaz, Senhor. Ai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Tanto, Senhor, livrando ele do laço do passarinheiro. Aleluia, vem cuidando, Senhor. Vai dando, vai que está indo lá, Senhor, não sabe hoje, porque à noite, Senhor, da noite, queremos falar, Pai, a tua palavra, quem profecia, testemunha, a boca da Senhor, Pai, abençoa ele, Senhor, usa, Papai, guardando, Senhor, guardando mal, passar para nós, Senhor, que seja a palavra santa que nós precisamos de ouvir hoje, Pai. Fica conosco, Papai, estamos à frente desse trabalho. Fica conosco hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome santo do Senhor. Esse que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Irmão Maico, antes de você começar a ministrar, eu vou dizer uma coisa a você. Você não sabe, mas esse ciclo de oração, essas mesmas irmãs já oraram pela sua vida. Amém. Irmãs, Obrigado. é aquele jovem que sofreu um acidente e a Alice pediu oração por ele. Ele foi atropelado em frente à faculdade. Foi ele. Glória a Deus. Jesus é glória. Obrigado. Olha o que Deus faz, né? Deus te abençoe. Amém. Pode começar, irmã Maia. Amém, muito obrigado. É um prazer participar desse ciclo da oração. Bom, eu agradeço já pela confiança de trazer a palavra do Senhor, mesmo sendo jovem, não tendo tantas experiências assim como vocês, senhoras, mas eu vim trazer essa passagem que é bem conhecida. E essa passagem eu tenho para mim que é uma passagem de restauração e de restituição. Porque essa passagem, como a gente vê no título, tem cântico de romagem lá embaixo. E eu estava olhando, estudos dizem que salmos com esse dedicatório aí, cântico de romagem, são o povo de Israel que quando subiam para adorar o Senhor, iam cantando algo. E iam cantando esse salmo, então. E o que eu acho interessante nesse salmo, que eu me apeguei muito com ele, é porque ele fala sobre restauração. E eu acredito que esse salmo ele foi cantado logo após que Deus restaurou Israel, a sua pátria. Porque quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vê que quando Israel pecava, Deus, ele permitiu que o inimigo fosse e arrancasse Israel da sua pátria, arrancasse Israel da sua cidade para levar cativo com o inimigo. E eu acredito que esse salmo foi cantado assim que Deus restaurou Israel à sua terra. E me faz meditar que muitas das vezes Deus permite que o inimigo ele retire
coisas da nossa vida, coisas que para nós significam muito. Pode ser tempo que a gente tinha com um parente, que a gente não tem mais um diálogo, um afeto. Pode ser um cargo ou algo a mais. Só que às vezes Deus permite que o inimigo roube esse tempo, ou roube algo que para nós significa muito. Mas eu creio que a palavra do Senhor hoje é sobre restituição e sobre restauração. Aleluia. Uma passagem também que me chamou muita atenção é o versículo 2, que diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Isso me faz lembrar que quando Deus ele restitui algo para nós, vem um sorriso na nossa boca. E eu creio que, eu não sei, né, da situação de cada um, mas eu creio que Deus ele vai restituir o sorriso na sua boca. Porque foi assim na minha vida. Coisas que para muita gente não significava muita coisa, mas para mim significava. Que eu vi o inimigo roubar de mim, Deus ele restituiu e restituiu um sorriso na minha boca. E hoje eu posso bater no peito e agradecer a Deus por muitas bênçãos que Ele me deu, porque Ele restituiu realmente o sorriso na minha boca. Eu quero contar um testemunho pequeno para a edificação dos irmãos. Eu não tinha um diálogo muito grande assim com meu pai. Desde pequeno, assim, a gente não se falava muito como uma família normal, entende? A gente conversava muito pouco, era como se fosse um monte de estranho na mesma casa. E chegou um dia que talvez seria que eu nunca mais veria o meu pai. Então a nossa relação ficou em perigo. Aí foi o momento que eu comecei a orar a Deus. Eu fiz: Senhor, eu nunca tive um tempo para conversar com meu pai. Que o Senhor venha restituir esse tempo que eu perdi há muito tempo atrás, quando eu não te conhecia, que a gente não conversava. Eu sei que para muita gente não significa muita coisa, mas para mim significa. E enquanto eu orava, irmãos, o meu pai aceitou Jesus no trabalho dele. E hoje, o meu pai, ele dorme com a Bíblia. E a gente conversa diariamente. O cenário mudou. Entende? Então Deus ele restituiu, está restituindo todo aquele tempo que eu perdi quando não conhecia Jesus com a minha família. Então, eu não sei qual é a área que você está pedindo a Deus para que Deus restitua, mas eu creio que Deus ainda é Deus de restituição e de restauração. Assim como Ele restituiu o que significava muito para Israel a Israel, Ele é Deus de restituir na nossa vida também. Outro versículo também que me chamou muita atenção e que eu tomo para mim, faz parte da minha história esse versículo, é o versículo 5. E o 6, eu sou apaixonado por esses dois versículos, que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus frutos. Eu quero dizer aos irmãos que essa palavra também é uma palavra de colheita. Entende? Porque como a palavra do Senhor diz, o que a gente planta, a gente colhe. Esse ano, o Senhor disse para mim que esse ano seria um ano de colheita para mim e para muita gente. E eu creio que para vocês também, para cada um de nós, esse tempo que está vindo aí é tempo de colheita de tudo aquilo que a gente tem plantado nas nossas orações. Eu não sei quantas vezes você tem orado, semeado na vida de um parente seu, dos seus familiares. Eu não sei há quanto tempo você está indo no clamor, não sei, no sol quente, pagando preço por uma oportunidade. Eu não sei qual é a causa, mas eu quero dizer que tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu creio que o tempo da colheita vai chegar na vida da gente, de cada um de nós. E outra coisa que eu queria dizer é que o versículo diz que quem sai andando e chorando voltará com alegria. Então, muitas das vezes, a gente está plantando no nosso deserto, mas sendo ferido por todos os lados. A gente está plantando e não está vendo nada acontecer, a gente só faz plantar. E às vezes a gente planta e só colhe desgosto, não colhe gratidão, a gente planta e não vê retorno. A gente planta, olha e está tudo do mesmo jeito. É a gente plantando debaixo de perseguição, debaixo de desânimo, debaixo de tudo, mas está ali plantando, continuando. Mas eu quero dizer
que no momento que Deus mudar a estação, a gente vai colher tudo aquilo que a gente tem plantado. Porque Ele é fiel. Essa linguagem que eu quero trazer hoje de plantar é o seguinte, irmãos. Um exemplo. A gente está plantando, dando versículo para um familiar, um parente. Ali a gente está plantando. A gente está indo de madrugada orar por um parente. A gente está semeando na vida dessa pessoa. Um exemplo, o pastor dá uma ordem, a gente obedece. A gente está plantando a partir do momento que a gente está obedecendo. E Deus honra quem obedece o pastor, quem obedece a liderança, quem está estudando. Estamos semeando no nosso futuro. Quem está fazendo um curso, orando e lutando para conseguir uma oportunidade melhor. A gente está semeando na nossa profissão. E certamente a gente vai colher tudo isso que a gente tem plantado, está plantando. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Que o tempo de colheita há de chegar na vida de cada um. Então, eu não sei o que cada um está plantando aí em segredo. Porque quando a gente está plantando, ninguém vê, ninguém nota, ninguém reconhece. Mas, quando chega o tempo dos frutos, irmãos, é a parte mais gostosa. Porque a gente está ali se deliciando com as nossas bênçãos nas mãos. E ali as pessoas vão reconhecer que foi Deus que fez na nossa vida. Como a própria passagem diz, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por Israel. Assim, quando chegar o tempo da colheita, muitas pessoas que estão do nosso lado vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela. As mesmas pessoas que não viu a gente plantando, a gente recomeçando de baixo, serão as pessoas que vão reconhecer o agir de Deus na nossa vida. E essa passagem eu tomo muito para mim também, porque eu plantei muito em relação à minha família, porque eles não entendiam muito, às vezes eu ia orar, eles não entendiam no quarto, e não respeitavam que eu estava no momento de plantar, no momento de guerra, e eu precisava orar. Hoje em dia, eles dizem, vamos sair do quarto porque Marco vai orar. Hoje em dia é uma paz, é um amor dentro do meu lar. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês. Palavra de colheita e de restauração. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos vão ter entendido. Eu não sei se eu falei muito embolado, mas é isso. A palavra de hoje à noite é sobre restauração e sobre restituição e colheita. Tudo que você tem plantado no seu deserto, você vai cegar. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.